qual é a função típica do Poder Legislativo? Ou melhor, o Poder Legislativo, ele é o único que tem duas funções típicas. Ele tem a função típica de legislar e tem a função típica de fiscalizar. Então, ele tem a função típica de criar normas e ele tem a função típica de fiscalizar o Poder Executivo. Então, o Legislativo é o único que tem duas funções típicas. E as funções atípicas, que são dos outros poderes, mas que a própria Constituição permite ao Legislativo executá-las. Então, o Legislativo ele tem como função atípica administrar e julgar. Quando que o Legislativo administra? Ele tem a função atípica de administrar quando ele administra internamente o seu órgão, ou seja, quando ele conduz os seus empregados, lhe concedendo férias, colocando-os em disponibilidade. Então, eles têm essa possibilidade de reger o próprio órgão administrativamente. E a função atípica de julgar? Quando que o Legislativo tem essa função atípica de julgar? O exemplo mais clássico que nós temos desta função é o julgamento do presidente da República que sofre um processo de impeachment. Se vocês puxarem na memória, e a gente vai estudar sobre isso nesse semestre, quem julga um presidente por um crime de responsabilidade, que são os casos de impeachment, é o Senado Federal, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Então, o julgamento, que em regra, em tese, é algo inerente ao Poder Judiciário, ele é deferido pela Constituição ao Poder Legislativo, para julgar o presidente da República em caso de impeachment. O Poder Executivo, qual é a sua função essencial, sua função típica? Administrar. Ele, no contexto da União, administra o país. Então, tem como esta função típica, administrar. E quais são as funções atípicas que lhe são conferidas pela Constituição? A de legislar e a de julgar. Quando que o Executivo legisla? Quando o presidente da República edita medida provisória. Medida provisória é um ato normativo com força de lei. Se é um ato normativo com força de lei, o Poder Executivo, diante da possibilidade constitucional que lhe é permitido, edita medidas provisórias e elas têm força de lei por um determinado tempo. Nós também vamos estudar sobre medida provisória esse semestre. E quando que o Executivo ele julga? Ele julga em situações de sanções, de penalidades administrativas. Então, se houver processos administrativos, com a necessidade de julgamento, quem vai fazer esse julgamento vai ser o próprio Executivo. Também em processos de sindicância ou processos administrativos disciplinares contra os seus funcionários. E qual é a função típica do Judiciário? Julgar. Então, função típica do Judiciário é julgar. As suas atribuições atípicas quais são? Legislar e administrar. Quando que o Judiciário ele legisla? Quando os tribunais editam os seus regimentos internos. Então, eles fazem toda a legislação competente dentro do âmbito dos tribunais. Então, nessas situações, o Judiciário está legislando. E quando que ele administra? Assim como o Legislativo, ele administra internamente as suas dependências. Então, também em relação aos seus funcionários, em relação à própria organização do tribunal, são nessas situações que ele se utiliza da função atípica de administrar. Tudo bem, pessoal? Nós temos outro
importante assunto que com certeza vocês já estudaram também, mas a gente precisa relembrar, que é o chamado sistemas de freios e contrapesos, check and balance. O que é esse sistema? Esse sistema tem por finalidade estabelecer o equilíbrio entre os poderes, sem que haja abuso, tentando coibir os abusos de um poder sobre o outro. Tá? Então, os poderes são independentes e harmônicos entre si? São, mas existe a possibilidade de um interferir no outro desde que haja abuso? Sim. Também teve origem com Montesquieu, foi Montesquieu que criou esse sistema de freios e contrapesos lá na sua obra Espírito das Leis. Então, é um sistema que possa tentar frear os abusos e equilibrar os poderes. Ele permite essa interferência de um poder sobre o outro, sempre na busca do equilíbrio. E aqui a gente já falamos disso e vamos relembrar aqui, quando toda vez que uma pessoa ela ingressa com uma ação buscando um direito social, o poder executivo, ele alega o quê? Que está tendo uma interferência do poder judiciário sobre o poder executivo, tá? Então, assim, que há a separação dos poderes, mas a separação dos poderes existe dentro dela a necessidade de ter equilíbrio e evitar abusos. O objetivo é a fiscalização de um poder sobre o outro. Dentro da própria Constituição, nós temos vários exemplos de possibilidade, né, do sistema de freios e contrapesos, né, dessa possibilidade de um interferir no outro. Quais exemplos mais pontuais e que a gente deve tratar? O primeiro exemplo é o veto. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar de veto e ultimamente a gente ouve falar muito de veto. O veto é a possibilidade do presidente da República, do chefe do executivo, não concordar com um determinado assunto colocado na lei ou na lei toda. Tá? Então, é a possibilidade dele analisar projetos de lei que foram votados pelo Poder Legislativo. Tá? Nós também vamos falar de veto mais para frente, mas é um exemplo de sistema de freios e contrapesos. A possibilidade do executivo vetar, não concordar com o texto constante de uma lei aprovada pelo legislativo. O poder legislativo, quando que ele se utiliza dos freios e contrapesos? No momento que ele pode rejeitar medidas provisórias. A medida provisória, como eu disse a vocês, ela já entra em vigor a partir do momento que o presidente assina. Ela fica em vigor por um tempo de até 120 dias. Mas dentro desse tempo, o legislativo precisa aprovar a medida provisória para que ela se torne lei. Se o poder legislativo ele rejeitar a medida provisória, identificando que é inconstitucional, aí também estamos diante do sistema de freios e contrapesos. Outro exemplo constante da Constituição. E um exemplo do judiciário, a gente tem quando o judiciário julga ações diretas de inconstitucionalidade. A lei é criada, aprovada no legislativo. Se alguém questionar, né, se houver o questionamento por aqueles que são legitimados para propor ação, o judiciário deverá analisar se realmente há, né, essa inconstitucionalidade ou não. Então, também aí uma forma de coibir o abuso de autoridade. O objetivo sempre é esse, coibir. Então, para que serve o sistema de freios e contrapesos? Para coibir o abuso de autoridade e para estabelecer ou restabelecer o equilíbrio entre os poderes.
Os poderes são harmônicos e independentes, mas esta independência ela não pode ser ilimitada, porque se for ilimitada, corre-se o risco de termos abuso de poder. Ok, pessoal? Até a próxima!